Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Meu nome é Andreia e esse é meu canal, Sintonia do Ser Florido. Hoje vamos falar sobre as leis sistêmicas de Bert Helling, as ordens do amor. As leis sistêmicas são, na verdade, leis naturais que regem a vida e os relacionamentos humanos. Elas foram percebidas por Bert Helling, formulador das constelações familiares sistêmicas. Por ele, somos todos regidos por estas verdades, mesmo se não tivermos conhecimento de sua ação sobre nós. Ao conhecer e respeitar tais leis naturais, temos a possibilidade de trilhar um caminho para uma vida mais leve em conformidade com o nosso destino. Do contrário, desrespeitando-as, ainda que inconscientemente ou não, ocorrerão manifestações negativas que serão percebidas na vida dessa pessoa. Tais manifestações podem ser dificuldades em seguir adiante, bloqueios na vida pessoal ou profissional, traumas com ou sem motivo aparente, sentimentos de culpa ou medo, enfim, uma série de situações que o bloqueiam de seguir no fluxo da sua vida. Estas leis naturais também são conhecidas como ordens do amor, e são elas: hierarquia, pertencimento e equilíbrio. A hierarquia nos fala sobre o respeito ao lugar de cada um dentro do sistema familiar. Ou seja, os mais antigos vêm primeiro e, na sequência, os mais novos. Quem entrou primeiro no sistema tem precedência sobre quem entrou depois. Assim, os membros que nasceram antes têm autoridade sobre aqueles que nasceram depois. Ou seja, o avô tem precedência sobre o neto, o pai tem precedência sobre o filho, o irmão mais velho tem precedência sobre o irmão mais novo. A ordem gera paz em qualquer situação. A alteração da ordem nas funções ou papéis dos membros familiares resulta em consequência de desarmonia nas dinâmicas familiares. E aí surgem dores, culpas, traumas daquele que está fora do seu lugar. A exclusão ou a morte de um membro também promove uma alteração na estrutura familiar que é nociva aos membros e compromete o destino de quem assume um lugar por compensação. Já o direito de pertencer nos diz que todos do seu sistema familiar têm esse direito, inclusive os que morreram precocemente, os abortados, os natimortos e aqueles que de alguma forma envergonharam a família. O sistema não tolera exclusões e o excluído será representado nas próximas gerações, gerando a maioria dos emaranhamentos, e é isso que afeta alguma área da vida daquele que se emaranhou. Essa necessidade de pertencer é mais forte que a necessidade de sobreviver. Em alguns casos, as pessoas inconscientemente sacrificam a sua saúde, a sua felicidade, em nome da necessidade de pertencer. Para pertencer, as famílias criam as lealdades invisíveis, que são as crenças, expectativas e heranças e dívidas que são passadas de geração em geração. A lealdade inconsciente impulsiona a repetição. Por exemplo, todas as mulheres da minha família são reticências. Apesar de não serem muito conscientes, os mitos, heranças e dívidas são legados passados de geração em geração que atuam como forças invisíveis geradoras de sensação de pertencimento. As conexões vinculativas dos sujeitos com os seus ancestrais acontecem através de vivências identificatórias. Por exemplo, meu filho puxou ao avô.
Todas as pessoas que estabelecem vínculos profundos têm direito ao pertencimento familiar. Isto inclui ex-cônjuges e participantes de tragédias nas famílias. Na lei do equilíbrio, observa o que se faz e o que se recebe no sistema e nas inter-relações, ou seja, existe um equilíbrio entre dar e receber. Nesse entendimento, os pais são os grandes e os filhos são pequenos. Os pais dão, os filhos recebem. Vemos muitos casos onde os pais esperam receber dos filhos porque não receberam dos seus pais, o que gera um enorme desequilíbrio e bloqueia o fluir da vida no sistema. Uma relação equilibrada, quando ambas as pessoas compartilham mutuamente, dando e recebendo aquilo que cada um é capaz, é uma relação que promove amadurecimento, a liberdade e o bem-estar. Entre casais cuja dinâmica compromete a lei do dar e receber, um dá mais ao outro do que ele ou ela possam retribuir, prejudicando assim o equilíbrio de troca. Nesse caso, quem deu demais sente-se no direito de cobrar, e quem recebeu demais sente-se na dívida e tem dificuldades de permanecer na relação. Esse é um processo de doador compulsivo. O membro que mais se sacrifica é o que mais adoece. Somente numa relação de pais para com filhos, esse desequilíbrio não se verifica, pois os pais sempre terão dado mais aos filhos do que recebido deles. Os pais deram a vida aos filhos, mesmo que isso tenha acontecido em circunstâncias materiais, emocionais ou comportamentais desfavoráveis. Mesmo que esses pais possam ter se comportado de maneira mesquinha, infantil e hostil, ainda assim, os filhos nunca poderão retribuir este mal aos pais por conta do dom da vida que receberam deles. Ter gratidão pela vida é reconhecer, antes de tudo, que ela chegou a nós por intermédio dos nossos pais, e antes deles, pelos pais deles, e assim, sucessivamente, independentemente como eles fizeram ou deixaram de fazer. Uma organização na qual seus membros cooperam de maneira equilibrada não geram dissonâncias. Cada um percebe que pode dar e receber de acordo com os seus limites, sem gerar em si mesmo sensações de dívida ou exploração. A consequência é a satisfação dos membros e a boa produtividade das equipes de trabalho. Então vamos ao questionário. Vamos para as perguntas. 1. Olho com respeito para aqueles que vieram antes de mim na minha família? Ou fico apenas no julgamento de suas atitudes negativas? 2. Costumo intervir nas discussões entre os meus pais e tomar partido de um contra o outro? 3. Vejo meu pai ou a minha mãe como mais fracos ou incapazes do que eu, ao ponto de buscar resolver seus problemas mesmo quando não me pedem. 4. Mesmo quando me mostro em algum aspecto mais capaz do que os meus irmãos mais velhos, acredito ser mais importante ou ter mais direitos do que eles. 5. Assumo para mim o papel dos meus pais ao tentar ajudar algum irmão mais novo ou procuro ajudar apenas como irmão quando necessário? 6. Tento prevalecer julgando-me mais importante do que os filhos do primeiro casamento do meu marido ou da minha esposa? 7. Olho com respeito para os meus antecessores e reconheço sua contribuição à empresa,
mesmo que seu trabalho tenha se tornado obsoleto? 8. Imponham mudanças ao ambiente organizacional e às rotinas de trabalho sem os devidos cuidados, sem escutar, reconhecer e valorizar aquilo que já havia sido positivo, ainda que seja na intenção das pessoas mais antigas ou nos seus esforços. Vamos às questões que podem mostrar se você está emaranhado com a lei do pertencimento. Número 1. Alguém da sua família foi excluído ou não incluído, independente do motivo? Aqui envolve filhos não nascidos, abortados, filhos fora do casamento, familiares considerados ovelhas negras, em épocas passadas, os que viviam como adúlteros, familiares envolvidos em assassinatos e etc. 2. Você identifica alguns sintomas comportamentais em você ou em alguém da sua família, tais como déficit de atenção, depressão, síndrome do pânico, angústia ou separação ou alguma doença física degenerativa? 3. Você percebe em você ou em alguém da sua família uma sensação de que falta alguém? 4. Você constantemente começa algo e desiste, tem muitas dúvidas sobre o que fazer e tem dificuldades em escolher um caminho a seguir? 5. Percebe-se com frequência sentindo-se sem um lugar que seja seu ou uma sensação de não conseguir se realizar na vida? 6. Você, seus pais ou avós tiveram filhos abortados? 7. Você ou algum dos seus antepassados prejudicou ou foi prejudicado, excluiu ou deixou de reconhecer com justiça alguém em seu ambiente de trabalho ou numa sociedade? Vamos agora a questões que podem envolver o seu emaranhamento dentro da lei do equilíbrio. 1. Minhas relações de troca são equilibradas ou eu tenho a satisfação de que recebo mais do que posso retribuir, ou a de que dou mais do que recebo? 2. Na família, percebo o meu limite na relação de troca com os meus pais e irmãos e sei respeitar os deles? 3. Reconheço que as pessoas que mais me deram foram os meus pais, ou fico no ressentimento daquilo que não puderam me dar? 4. Estou satisfeita com as trocas em meu ambiente de trabalho, na relação com a empresa, colegas e superiores? 5. Minhas relações afetivas levam em consideração a minha capacidade de dar, mas também de receber, sem que para isso tenha de me sentir devedor ou credor? E aí, se identificou com algumas destas questões? Se sim, então procure um terapeuta constelador, consteladora de sua confiança, agende uma constelação familiar, olhe para isso e comece uma jornada de autoconhecimento e mudança. A melhora na sua vida só depende de um movimento seu. Então, gostou deste vídeo e das informações? Inscreva-se no meu canal, compartilhe com os amigos e não deixe de comentar aqui, que eu respondo assim que eu puder. Grande abraço!